Bom dia, meninos. Boa tarde. Seguindo o horário que tia Jesus colocou novo, nós vamos falar novamente sobre história, sobre o livro de história. Então, vocês vão pegar o livro de história, vão abrir na página 41 e vão acompanhar com a tia as explicações. Vamos lá. Ontem nós falamos sobre as comunidades indígenas, né? Que ainda existem muitos grupos indígenas no Brasil, que eles ainda vivem de forma, alguns grupos, algumas tribos ainda vivem de forma bem primitiva, que outros não. A tia explicou, mostrou. Eu estava dando uma olhadinha, dando mais atenção a essa imagem, onde a gente pode observar que é uma tribo que ela vive realmente como os antepassados deles, né? Eles vivem sem roupa, ainda moram nessas cabanas que a gente chama de ocas. Ou seja, é uma tribo bem original, né? A tia falou sobre eles ontem. Aí pediu que respondessem essa página 42. Aí fomos falar sobre as comunidades ribeirinhas. Já nessas comunidades ribeirinhas, a tia falou ontem a respeito da construção das casas, sobre palafitas, né? Para poder, quando tivesse a enchente do rio, eles não entrasse água nas suas casas e assim eles conseguiriam passar por todo esse período chuvoso. As comunidades ribeirinhas eram bem parecidas com as pantaneiras. É um povo que conhece esse ciclo da água, quando a água sobe, quando a água desce, devido ao período de chuvas, né? Essa água que a tia está falando são as águas dos rios, porque normalmente essas pessoas moram próximos aos rios, ou moram bem na beira do rio. Aí hoje nós vamos falar sobre as comunidades quilombolas. Essa comunidade quilombola, gente, é aquela referente aos negros, na sua maioria, né? Os negros que foram trazidos à força, eles foram trazidos da África para ser escravizados aqui no Brasil. Por mais de 300 anos, essas pessoas foram escravizadas e foram trazidas de lá para cá. Eles vinham para o Brasil para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar. Eles vinham para o Brasil para trabalhar nas casas dos donos das fazendas. E à medida que eles se revoltavam, que eles não queriam fazer esse tipo de trabalho, eles eram castigados, eles eram amarrados, eles eram espancados. Então, de todas essas comunidades, uma das que mais sofreram foi a comunidade quilombola, a comunidade negra, que foi trazida, que foi maltratada, que foi tirada da sua terra para vir para uma terra diferente para servir de escravos, né? Aqui a tia completa ainda para vocês que os negros, quando eles vieram e que foram escravizados, muitos não aceitavam essa escravidão. Eles fugiam, eles formavam quilombos. Tinha as mulheres que trabalhavam na cozinha das casas, né? Dos donos das fazendas, que quando elas se revoltavam, porque elas também eram muito maltratadas, elas eram obrigadas a dar seus filhos para serem vendidos. Tinha muitas mulheres negras que elas tinham bebês e elas não podiam amamentar o filho delas, porque elas teriam que amamentar o filho do dono da casa, porque a mãe, a mulher branca dele, não tinha leite materno suficiente, então as negras tinham, aí elas deixavam de alimentar os filhos delas para alimentar o filho do dono da fazenda. Então, muitas vezes, essas negras revoltadas, com raiva, com muita dor no coração por essas coisas que eles faziam com elas, elas envenenavam os donos das fazendas. Como eram elas que preparavam o alimento, elas colocavam venenos nas comidas e eles morriam envenenados. Era uma forma de revolta delas contra eles. No caso, na nossa cultura, nós temos muitas coisas boas, riquíssimas, que vieram com os negros da África. Na parte da alimentação, nós temos a feijoada, que é feita dos negros, vários tipos de doces que a gente gosta, doce de leite, doce de frutas, porque eles eram obrigados a ficar sempre com as sobras dos alimentos da casa grande, assim chamada, na fazenda. Então, como eles ficavam com as bananas muito maduras, digamos assim, que os donos das fazendas achavam que estavam estragadas, que não serviam mais. Então, eles que trabalhavam no engenho, eles colocavam essas bananas para cozir com
com algum mel de cana, com algum tipo de açúcar e faziam um doce. Do mesmo jeito era a feijoada, era aquele feijão que eles não queriam, que era um feijão mais escuro, com as partes dos animais que o dono da fazenda não ia comer. Ele não queria comer a orelha, o rabinho, as partes, o pé do porco. E isso era a parte original da feijoada, a receita mesmo. Então os negros, eles colaboraram muito com a nossa cultura, muito mesmo. Tem também a capoeira, que é uma dança dos negros, que é uma dança misturada com um tipo de luta. E aí, assim, todas as nossas riquezas é uma mistura dessas várias comunidades que a gente tem, certo? A gente vai colocar o videozinho, vocês vão assistir e depois que vocês assistirem e tirarem todas as dúvidas, aí nós vamos responder as páginas que a gente vai colocar lá na plataforma, tá bom? Um beijo, meus amores.